Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um novo quadro aqui no podcast. Espero que dê certo, que eu possa trazer com frequência, uma certa frequência para vocês, que eu vou começar a responder perguntas que eu recebo de vocês por e-mail aqui pelo podcast. Quem me acompanha desde o comecinho sabe que a minha forma de se comunicar com vocês foi evoluindo ao longo do tempo. Até porque antes mesmo de ter o podcast, eu já tinha um perfil no Instagram que eu falava de Hecate, que existe até hoje. Aliás, eu deixo sempre o link aqui na descrição para quem começou a me acompanhar agora, quiser acompanhar por lá no Instagram, eu posto bastante coisas. E aí, antes eu respondia todas as DMs, só que as DMs foram aumentando. Antes era uma por semana, aí passou 5, 10, 20. Aí chegou um ponto que era tipo 30 por dia. E eu tava tentando responder, eu não tava dando conta, aí eu fechei as DMs lá. Aí agora eu tô trabalhando com e-mail e é a mesma coisa, tá aumentando, aumentando, aumentando. Eu não estou dando conta de responder todo mundo. Então, conforme eu fico super feliz que tem mais gente que me acompanha, então eu quero que vocês entendam também isso. Quem me acompanha desde o começo fala, mas a Márcia me respondia, não responde mais. Não é porque eu tô te ignorando, não tem nada a ver com você em específico. E sim que eu tenho mais mensagens, eu tenho coisas para fazer, eu preciso organizar o meu tempo e priorizar, tá bom? Então não é nada, não aconteceu nada, é só que eu estou adaptando com o tempo. E então, uma nova fase que eu vou ter que fazer de adaptação, que eu estive pensando, depois de ver minha caixa de e-mail lotada aqui, é de responder então pelo podcast. E aí eu vou fazer de tempos em tempos, quando eu achar que tem perguntas suficientes. Porque aí eu respondo, lógico que de forma anônima, alguém que me mandou e-mail. E também já serve para outras pessoas, mesmo que a pessoa nem tinha ocorrido aquela dúvida, vai que ajuda também, né? Então, achei uma forma legal da gente organizar isso. E então, esse quadro do podcast vai chamar Saque da Caverna. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Sobre oferendas, aliás, eu recebo muitas perguntas sobre oferendas, quase que semanalmente. Já tem um vídeo no canal, então se você está no podcast, em qualquer lugar, plataforma, corre lá no canal Caverna de Hecate. Se você digitar no YouTube lá, Caverna de Hecate Oferendas, você vai encontrar o vídeo lá. E também recomendo que vocês olhem nos comentários desse vídeo, porque bastante gente me perguntou coisas e eu já respondi lá, então a sua dúvida talvez já tenha sido respondida. Então eu vou ler aqui a pergunta. Estou no início da caminhada e surgiu uma dúvida a respeito das oferendas a Hecate, no caso alho, vinho, etc. Oferendas que normalmente seriam difíceis de descarte na natureza ou em cima de um vaso de planta, eu posso descartar de qualquer forma? Essas oferendas a Hecate podem ser consumidas depois? No caso, estou pensando em fazer o bolo que li no seu livro como oferenda a Hecate. Muito obrigado. Então, lá eu já falo nesse vídeo, tá? Das oferendas eu falo sobre isso. Mas, por exemplo, tem oferendas que a gente não pode descartar na natureza. O exemplo básico é o sal. Então, se você colocar o sal direto na terra, ela prejudica o lugar que você está colocando. Ou até mesmo, por exemplo, cera de vela, ou alguma coisa que você colocou que tem algum material ali que não vai se deteriorar. Plástico a gente não usa muito em magia, mas, né, vai saber se envolvia plástico a oferenda da pessoa. Então, lá eu falo disso, assistam o vídeo. Mas aí tudo bem, você tá oferecendo a energia daquela oferenda. Depois que você já deixou um tempo ali, aliás, essa questão do tempo sempre vocês me perguntam. Então, o tempo é até antes de estragar. Por exemplo, se você coloca leite, que é uma coisa que estraga muito rápido, você só deixa algumas horas, 8 horas normalmente. Procura sempre na internet quanto tempo tal coisa fica boa fora da geladeira, sabe? E você vai ver que estraga. Então, sempre tirar a oferenda antes dela estragar. É a regra básica. E aí você vai descartar da forma que melhor for naquele caso. Às vezes jogar no lixo é o que tem para fazer, né? O que dá. Mas também dá para você enterrar, dá para queimar. Lá no vídeo realmente eu explico melhor sobre isso. Sobre consumir oferendas. Eu, particularmente, não recomendo que consuma as oferendas a Hecate. Por isso que, por exemplo, se eu faço um bolo, né, como a pessoa citou aqui, eu não ofereço o bolo inteiro. Eu ofereço o preparo a Hecate. Então, eu vou lá, quando eu vou comprar os ingredientes, eu já vou pensando na deusa, já pensando, né, naquela oferenda.
Quando eu vou preparar o bolo, eu coloco uma música Hecate. Aliás, tem uma playlist. Se vocês entrarem no cavernadehecate.com, em algum lugar lá do site, fuçam lá que vocês vão achar a playlist de músicas da Hecate que eu criei. Tem um monte de música, tem, sei lá, mais de 3 horas, até mais de 8 horas, não sei, de músicas da Hecate. Então você acende uma vela para deusa, você acende um incenso, você começa falando que vai fazer aquele preparo em nome da deusa, prepara o bolo. Depois, na hora que eu termino, eu ofereço apenas uma fatia para ela. Então eu ofereci o bolo foi feito em nome dela. Eu ofereci o preparo, mas aí eu só ofereço uma fatia do bolo e o resto eu consumo. Mas a partir do momento que você ofereceu, colocou no altar ou em qualquer lugar que você oficialmente ofereceu a deusa, eu não consumo mais e não recomendo o consumo. Óbvio que tem pessoas que consomem, mas eu vou dar uma explicação para vocês básica, principalmente durante o Deipnon, que é o dia que a gente faz a oferenda Hecate, que tem a ver com os mortos e tudo. Quando a gente pensa lá na Grécia, como eles faziam, eles dividiam os deuses basicamente, tá? Eu tô resumindo muito aqui, entre deuses Ourânios e Catônicos, não sei se estou pronunciando certo, mas seriam os deuses do céu e da terra, da terra no sentido das profundezas da terra. Aos deuses do céu, eles comiam, eles consumiam, então eles faziam banquetes, tudo. Para os deuses da terra, não. Eles queimavam essas oferendas, então não eram consumidas. Hecate tem vários exemplos. Por exemplo, na Argonáutica, Medeia, que era uma sacerdotisa de Hecate, ela explica para o Jasão como ela vai fazer uma oferenda como ele vai fazer uma oferenda a Hecate, um sacrifício a Hecate. E esse animal não é consumido, enquanto para outros deuses eles consumiam sim os animais que eles sacrificavam. Então, esse é um dos motivos. Segundo, que eu não me sinto confortável, e é o que eu falei para vocês, quando a gente envolve os mortos, a horda de Hecate mesmo, não é interessante que você consuma depois. E eu já vi relatos de pessoa falando que consumiu a oferenda que fez a Hecate e passou mal. Mas tem gente que consome e não acontece nada, então vai da sua prática. O meu conselho, se você quer saber a minha opinião, é não consuma, por isso que você não vai oferecer tudo. Tem gente, por exemplo, quando vai oferecer vinho, oferece uma garrafa inteira. Eu não ofereço uma garrafa inteira porque eu acho desperdício. Então eu coloco numa taça para deusa, depois eu descarto em um vaso, ou na terra, ou mesmo na alguma fonte de água. Sempre pensando também de não destruir o ambiente ali onde você está colocando, porque se a gente tem esse contato com a natureza, a gente não quer destruir, né? Então é isso. Espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida, se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse tópico de oferendas, olhem nesse vídeo, então, que eu falei e coloque o comentário lá. Veja se alguém já não perguntou e pergunte lá, porque aí fica tudo num lugar só, tá bom? A outra pergunta é: você não ministra curso de bruxaria, já que você tem diversas habilidades? Quero fazer o curso das chaves de Hecate. Não esqueça de entrar em contato comigo quando começar. Então, gente, sobre cursos, no geral, né? O curso As Chaves de Hecate, para quem não ficou sabendo, foi um curso que eu ministrei uns meses atrás. Não lembro que dia que foi. Foi antes do lançamento do livro, foi para comemorar. E foi um curso gratuito. Aliás, eu até perguntei para vocês, porque a gente teve quase 900 inscrições e a maioria das pessoas não terminaram o curso. Aí eu fiquei pensando, será que é porque é gratuito? Aí a pessoa não dá muito valor e vai deixando para lá? Porque é fato, quando a gente não paga por algo, infelizmente a gente não dá muito valor. Então eu tô vendo como que eu vou fazer. Também teve muito problema das pessoas não receberem o e-mail, então virou um caos, assim. Então provavelmente eu vou colocar o curso na Hotmart próxima vez, com um preço bem tranquilo, assim, porque aí fica mais fácil para vocês e para mim. E daí as pessoas conseguem entrar no tempo delas. Ou não, ou eu vou fazer fechado com as turmas, enfim, eu tô pensando como que vai fazer para funcionar melhor, assim, para todo mundo, tá? Então, e sobre saber, né, se vai acontecer ou não, eu não tenho como avisar cada pessoa que pede para eu avisar quando vai começar, porque como eu disse, eu tô tentando otimizar o tempo, não tenho como ficar avisando por pessoa. Mas eu vou divulgar nas minhas redes sociais, eu vou abrir o período de inscrições, e sendo na Hotmart, aí eu não tenho problema também com limite de inscritos, de alunos, que é outro problema que a gente teve. Tinha muita gente que tinha interesse, mas eu tive que fechar porque era muita coisa. Tanto que eu tive que pagar aquele e-mail, um chimp que manda e-mail para as pessoas, porque estourou o número de máximo de e-mails e aí já tinha gente e eu não queria tirar ninguém das inscrições. Então, no fim, eu tive gastos, até que eu pedi no último dia lá que quem quisesse ajudar a cobrir esses gastos que eu tive, sendo que o curso foi gratuito. Então, é isso. Sobre outros cursos de bruxaria, não sei se vai surgir.
eu vou deixar rolar e vamos ver o que vai acontecendo. Mas se eu for um dia dar um curso, eu não quero que seja uma coisa muito superficial. Se for realmente um curso mais de formação, tudo, não sei, realmente não sei. Por enquanto eu não tenho planos, mas se eu tiver aí, vocês vão ficar sabendo. Me acompanhem nas redes sociais, no Instagram principalmente, que é onde eu aviso essas coisas. A próxima pergunta é se o meu livro Bruxaria Catina está disponível em alguma livraria em São Paulo, livraria física. Então, aliás, eu acho que é até por isso que eu falei pra vocês, gente. Até acho que a pessoa até perdeu, porque essa pessoa ia viajar para São Paulo e queria saber. O que eu sei, sabem o Museu de Bruxaria, que tem a loja lá, eu não lembro o nome da loja, mas lá no Museu de Bruxaria tem uma loja junto, então lá eu sei que tem o meu livro físico. Essa pergunta aqui ela é bem interessante, porque ela tem a ver com o meu novo livro, As Faces de Hecate. Então, eu já sabia que vocês iam acabar perguntando algumas coisas, super legal. Adoro responder e ver as coisas que surgem no trabalho que vocês vão tendo com o livro. Essa pessoa perguntou especificamente sobre o capítulo de Hecate e Enódia, que seria das encruzilhadas. Ela fala assim: estou no capítulo de Hecate e Enódia e achei fascinante um receptáculo de Enódia, pois tenho muita dificuldade de deixar oferendas a Hecate na encruzilhada, e trazer energia pelo receptáculo e oferecer a ela em casa as oferendas é maravilhoso. Porém, tenho uma dúvida: se estou trazendo a energia da encruzilhada para dentro de casa, não estaria trazendo também os mortos inquietos ou qualquer ser que poderia estar nesse liminar? Então, primeira coisa, quando você cria um receptáculo, quando você cria um altar ou qualquer coisa assim, por isso que a gente faz de uma forma, entre aspas não, literalmente, mais ritualística, então tem toda a construção, eu ensino lá no livro, você está fazendo um container. Então, seria um lugar ali onde aquela energia se concentra. Essa energia não vai se espalhar por toda a sua casa, ela vai ficar ali no seu altar ou no seu receptáculo, naquele local. Por isso que é tão importante a gente ter um altar para centralizar essas energias. Pelo menos comigo, dos períodos que eu fiquei sem altar a Hecate, eu senti uma cobrança da deusa para que eu tivesse, porque é ali que vai concentrar o seu trabalho com a deusa, ou com os mortos, ou com outros deuses, enfim, qualquer coisa que você faça, o altar tem esse objetivo. Nem todo mundo pode ter altar, e aí procurem aí altar para viagem, ou altar para quem está no armário de vassouras, que vocês vão achar várias dicas de pessoas que também estão nessa situação que você. E aí dá para você guardar numa gaveta, fazer uma caixinha bonita. Opções não faltam, tá? De outras formas de ter um altar. E aí, quanto trazer espíritos dos mortos, não é algo que eu tenha experienciado nem da minha parte, nem de outras pessoas, tá? Que fazem esse tipo de coisa. Porque você tá tirando um pouco ali, óbvio que você vai pedir permissão, até falou disso no livro, vai pedir permissão para os espíritos do local, tudo, para você retirar aquilo, mas você não tá levando o espírito, você tá levando apenas aquele pouquinho de terra. Então, eu nunca tive problema com isso. Mas se você sente insegurança, se você acha que vai trazer espírito, aí é a receita ideal para realmente você puxar alguma coisa, seja realmente um espírito ou seja a sua própria energia. Até já falei aqui no episódio sobre, acho que é Hecate ciumenta, alguma coisa assim. Um episódio que eu falei de vários temas assim, que as pessoas acabam tendo bastante superstição sobre. Então, se você está encanado com medo, é a receita para dar as coisas errado. Então, se for esse caso, melhor não fazer. Mas se você confia que não vai acontecer nada, como eu disse, realmente é bem tranquilo de fazer isso. Talvez se você tá mais inseguro também colocar em vez de deixar mais aberto, como eu mostrei na foto do livro, fazer alguma coisa fechada, colocar uma tampa. Às vezes um caldeirão fica bem legal, um caldeirão assim, de um tamanho médio, com tampa. Então você sela aquela energia ali. Quando você for lidar, se você sentir algum problema com espíritos, faça o círculo. Enfim, você que vai sentir na sua situação, mas eu, particularmente, vendo outras pessoas, nunca vi ninguém relatando problemas com isso. Até porque a terra de encruzilhadas, de outros locais também, ela é usada para. A terra até de cemitério, ela é usada para vários tipos de feitiços, de rituais, e a intenção não é levar espíritos, e sim usar aquele material desde que você tenha autorização dos espíritos do local. Aí vai estar tudo certo. A próxima pergunta, na verdade, foi mais de uma pessoa que me perguntou. Perguntando se eu tenho indicação de grupos, de tradições, enfim, covens para vocês trabalharem com Hecate aí no Brasil ou em outros lugares.
Eu conheço algumas pessoas, tanto que eu sempre indico. Então, por exemplo, tem a tradição Caminhos das Sombras, que eles são da Wicca, inclusive a alta sacerdotisa, ela é a autora do outro livro sobre Hecate, que já existia antes do Bruxaria Catina, que é a magia de Hecate. Eu não sei nem falar pra vocês, porque muitos grupos também que eu conheço das pessoas são grupos fechados, então eu não posso indicar você ir lá falar com fulano, com ciclano, sendo que a pessoa não vai aceitar vocês, são grupos fechados. Então, e eu nunca fiz parte de nenhum deles. Eu só falei da tradição Caminhos das Sombras porque eles compartilham muitas coisas publicamente, então eles têm o círculo externo, se vocês procurarem no site deles, tem lá que você pode acessar, quem sabe até entrar, né, na tradição deles, que eles têm Hecate como patrona. Mas eu não posso indicar 100% nada porque eu não fiz parte. O único coven que eu fiz parte foi o da Cindy Brannen, que eu indico muito, apesar que também mudou muito, então a Cindy fez muitas reestruturações, nem esse que eu participei eu posso dizer sobre como está no momento, porque eu acabei saindo. Então agora eu tô realmente tendo minha prática de forma mais solitária, eu tô fazendo outras coisas, mas não dentro de um coven. Então, não tenho como indicar para vocês, tá bom? Então, realmente fica difícil para eu indicar qualquer coisa. Agora, o que eu posso indicar de forma também geral, que eu lembrei agora, que é óbvio que eu faço parte daí também, é do Covenant of Hecate. Apesar de ser uma comunidade internacional e que tem o idioma principal o inglês, tem muitas pessoas lá que são brasileiros, que falam português. Então, se você procurar Covenant of Hecate, no Google, se vocês tiverem dúvida como escreve, pergunta para mim aqui nos comentários que eu digito para vocês. E lá tem várias pessoas que podem te ajudar, é outra opção. O grupo é voltado mais já para quem é devoto, tudo, mas eles que eu vi lá, eles não têm um tempo mínimo que você... Acho que antes tinha, não sei se no momento tem, mas entre lá no site, veja como que você pode participar, é gratuito, são pessoas confiáveis, eles fazem um trabalho incrível. O site é em inglês, mas vocês... Tem algumas coisas em português, mas a maioria é em inglês, mas vocês podem usar aquele negócio do Google Tradutor, sabe? Que traduz automático. Enfim, tem muita coisa lá. No meu site, o cavernadehecate.com, também tem muita coisa. Mas se você quer participar de um grupo, o Covenant of Hecate é uma oportunidade até para você conhecer pessoas e quem sabe entrar num subgrupo, né? Numa tradição, num coven, alguma coisa assim. Outra pergunta aqui bem interessante é que essa pessoa que perguntou fala assim, que ela colocou 2 rosas vermelhas e uma branca no altar de Hecate e as flores não desabrocham. E até que aconteceu, né, com uma pessoa que ela conhece também, se é algo que só tá acontecendo com ela, se é algo que eu já tinha ouvido falar, se tem alguma representação. Olha, realmente, eu não sei o que poderia significar isso, que a flor não desabrocha. Até que ela falou que a outra pessoa nem mora no mesmo... mora em outras... Isso, nem mora na mesma cidade. Então, poderia falar, é o tipo de rosa, ou é o lugar onde tá comprando, enfim. Realmente não sei o porquê que acontece isso. E até ela falou que Hecate, ela teve essa intuição de jogar as pétalas soltas daí. Então pode ser que realmente seja algo pessoal, nunca vi ninguém falando disso. E desculpa de não ter uma resposta para essa pergunta, mas se um dia eu descobrir, eu conto para vocês. Então a última pergunta que eu vou responder aqui hoje, que aliás é bom que eu tô postando agora para quem tiver essa dúvida também ver, que alguém me perguntou assim, né, porque eu dei Hypnon esse ano, de janeiro, para quem tá ouvindo, né, agora a gente tá em dezembro de 2021, e aí eu dei Hypnon de Hecate vai ser no dia 2, tem gente que vai passar no dia 1, eu já vi no calendário do Helenium, que tem um calendário da religião do helenismo, eles colocaram dia 3, então varia. Eu coloco a data do Hypnon na horário mais próximo, na noite que tem o horário mais próximo da lua nova. Então, aí, se você for fazer dessa forma, procura no Google lua nova em tal cidade, sabe? Daí você vai achar lá o horário certo que se encaixa mais para você. Mas não precisa ser super fixo. O que mais interessa é que a lua não está visível no céu. Enfim, mas voltando à pergunta, me perguntaram então se... Deixa eu ver aqui. Se eu tenho alguma dica para fazer esse Hypnon específico. No ano passado, quem me acompanhou... No ano passado, esse ano, na verdade, 2021... Quem me acompanhou lá no Instagram viu que eu fiz um projeto de que todo mês, aliás, vocês que tinham pedido para eu fazer, sugeriram e eu achei interessante e fiz. Todo mês eu sugeri alguma coisa ali para você incrementar, entre aspas, o seu Hypnon, de acordo com a lua nova em cada signo.
Então eu já fiz, tá lá nos meus destaques no Instagram, chama Deipnon Destaques. E aí eu não vou fazer de novo porque já foi. Primeiro que foi, apesar de ser uma vez por mês, é algo que demanda um tempo para fazer, para planejar as práticas, e já tá lá. Então vocês podem acessar e tirar ideias. E a mesma sequência. Por exemplo, agora em janeiro vai ser a lua em Capricórnio. Aí assim por diante. Então tem todos os posts lá que vocês podem acessar. Então a minha sugestão é realmente essa, trabalhar com a energia de Capricórnio, tá? Por conta dessa lua nova ser em Capricórnio. Então é isso, espero que tenha ajudado não só quem me perguntou essas coisas, mas também outras pessoas que poderiam ter dúvidas semelhantes. É um ótimo fim de ano para vocês, ótimo Réveillon, que tudo corra bem, que vocês tenham um ano de 2022 maravilhoso para quem está me ouvindo ainda antes do final do ano ou no comecinho do ano. E até o próximo episódio do Saque da Caverna. Beijos e até mais!